Volta, nós como jovens temos a obrigação de fazer mais, nós como jovens temos a obrigação de desenvolver o país da mesma maneira que os jovens revolucionários de África, não só em Moçambique, eles não dormiam, não perdiam momentos sem dizer que nós vamos ser independentes. Mas agora estamos à busca da independência econômica para garantir que todos os moçambicanos no seu direito têm direito de serem economicamente independentes e ter acesso e o privilégio que os outros têm, que nós que estamos aqui, que estamos na capital, tivemos acesso. Entretanto, eu quero voltar aqui para si, Algi, eu queria saber quais são, dentro do contexto da conversa que estamos a ter, agora que estamos a falar do processo, vamos chegar lá, quais são os principais desafios para a juventude no desenvolvimento do país, dentro deste contexto da dificuldade de termos alguma barreira com o processo de chegar lá? Eu penso que o jovem de fato enfrenta grandes desafios e são vários. O primeiro grande desafio da juventude é o emprego. Quer dizer, eu alistei aqui, poderia falar de 3 principais desafios que eu aqui trouxe, alistei. Eu acho, é o emprego. O emprego no sentido da oferta e da procura. Oferta, a disponibilidade de emprego. O acesso ao emprego. No sentido da procura, da competição para o acesso ao emprego. Portanto, a questão do emprego tem sido um dos grandes desafios que marca a juventude. Primeiro porque a juventude é a maioria e nós temos um país, na realidade do país, onde nós temos o Estado moçambicano como o maior empregador ainda. E por via disso, procuram-se alternativas à questão do autoemprego, empreendedorismo, que penso que também é preciso estar-se acompanhado de políticas públicas consentâneas, portanto, para facilitar a questão do autoemprego. Nós podemos aqui perguntar, por exemplo, esta televisão, que é esse espaço onde nós estamos, que é de um jovem, simplesmente conhecido em Moçambique, o Fred Josias. Que apoio é que teve? Teve algum financiamento? Há alguma instituição do governo que apoiou? Obviamente que não. Pode ser o processo de luta, de procura incansável da autoafirmação. É isto que nós queremos, mas o percurso não é assim tão fácil. Portanto, eu penso que o país precisa ainda de criar espaços, não é, para que a juventude possa ter acesso ao emprego e, sobretudo, possa ter a capacidade de criar o autoemprego. A questão do empreendedorismo que é muito propalada hoje. O segundo desafio... Antes que vá ao segundo desafio, só ainda neste do emprego, será que, portanto, estávamos a falar antes do intervalo sobre a barreira principal, que é a inclusão nas decisões sobre o desenvolvimento do país. Será que o jovem não deveria procurar furar este espaço de tal forma que ele está na mesa de decisão? Porque o jovem estando na mesa de decisão, deu um exemplo de um jovem que lutador, batalhador, ele estando na mesa de decisão, porque ele sente na pele as dificuldades de empregabilidade, as dificuldades de empreendedorismo. Então, ele estando na mesa de decisão, porque o que está em causa aqui é alguém que não tem noção, ou pode ter noção, da dificuldade dos jovens estar a tomar decisões sobre os jovens. Entretanto, o primeiro desafio aqui, será que não é entrar na mesa de decisão para colocar o problema da forma como ele é? Porque nas mesas de decisões estão decisores de pessoas. Eu não estou a conseguir entender como é que uma pessoa que nunca sofreu, nunca teve falta de 3 refeições por dia, nunca foi pobre, vai conseguir resolver o problema de um pobre. Eu não consigo conceber, na minha cabeça limitada, na minha ignorância, não consigo perceber alguém que nunca teve, porque teve algum emprego, teve sempre algum investimento para fazer um empreendimento. Como é que ele vai tomar a decisão sobre um desempregado quando ele nunca foi desempregado? Portanto, a primeira decisão, o primeiro desafio, será que não é este que estavas a colocar antes sobre temos que estar na mesa de decisão? Porque é lá onde o jovem, os poucos que foram à escola, que foram estudar esta economia,
que é lá onde se define modelos econômicos limitados, estes que só foram desenhados para 10% da população, porque só estão a beneficiar uma porção muito inferior. Portanto, será que, voltando para aquilo, porque colocaste aqui, porque depois, na mesa de decisão, vamos descobrir que não, se mudarmos as políticas, mudarmos aquilo que estavas aqui a falar, mas primeiro temos que chegar ali na mesa de decisão. Mas eu vinha mesmo para aí. Okay. Portanto, eu vinha mesmo para aí. Então, eu estava aqui a listar. Portanto, temos aqui o primeiro desafio que é o da empregabilidade. Portanto, eu penso que este é um desafio base, geral. E depois temos a questão de autodeterminação da juventude. A autodeterminação da juventude no sentido da capacidade da juventude de influenciar as políticas públicas consentâneas, portanto, à criação de emprego. A capacidade da juventude, as barreiras que a juventude encontra para perfurar, se me permite emprestar aqui o teu termo, para perfurar os círculos de tomada de decisão e poder tomar aquelas decisões que são consentâneas às aspirações da juventude. Não há dúvidas que é um paradoxo que alguém que não é jovem decida sobre um desafio da juventude. Muitas das vezes não o sente na pele e por via disso pode até ter dificuldades de legislar. Faz algum sentido. E portanto eu penso que este é também um dos grandes desafios que a juventude hoje em dia encontra. A sua capacidade de poder influenciar as políticas públicas, a sua capacidade de poder estar nos centros, portanto, mais fechados de tomada de decisão e, sobretudo, a capacidade da juventude de poder autoafirmar-se e fazer com que as suas ideias, portanto, sejam tomadas em consideração para o seu próprio destino. Mas temos um outro desafio hoje em dia, não menos importante, mas que está a trazer um impacto social muito grande. Não só em Moçambique, na região, mas no mundo em geral. Que é o grande desequilíbrio ou a instabilidade socioemocional. É uma grande preocupação esta. Se nós olharmos para o contexto conflitual em que a juventude hoje está inserido, a todos os níveis, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista do contexto de informação, portanto, nós vivemos um contexto conflituoso de excesso de informações e talvez pouca informação. E que isto conflitua o jovem e muitas das vezes torna-o com fraca capacidade de fazer escolhas e de tomada de decisões. É um problema muito grave para a sociedade moçambicana. Este é um problema. E muitas das vezes, ao não encontrarmos respostas, temos estado a assistir hoje elevadas taxas de suicídios, altas delinquência juvenil, consumo de drogas, álcool. Este é um problema e é um grande problema, é um grande desafio da juventude hoje em dia. E muitas das vezes é negligenciado, no sentido de que nós procuramos atacar as consequências e não atacamos as causas. E se continuarmos como país a negligenciar as origens, as causas, podemos ter uma situação em que continuamos a assistir de forma impávida e serena o crescimento das altas taxas de suicídio, o crescimento do número de jovens que se entregam ao álcool, o crescimento do número de jovens que se entregam às drogas, o crescimento de muitos jovens que não vão à escola, e poderemos ter no futuro um perigo, um grande perigo para o futuro de Moçambique. Portanto, eu penso que este é, sem dúvidas, um grande desafio da juventude atual. E como é que ultrapassamos isto? Porque eu acredito que uma das razões por qual temos este conflito e estas consequências, sintomas que estamos a ver, é a frustração de ver aquilo que não se esperava.
ver. Portanto, com a liberdade do país, havia uma expectativa muito grande. Estamos a viver uma eufória de dizer que vamos ver esses prédios altos, vamos fazer parte destes prédios altos, vamos ter empregos, vamos ter oportunidades, vamos ter dinheiro para começar os nossos negócios, vamos ter então, quando tu olhas para o cenário, vês que não. Eu não faço parte deste desenvolvimento, eu só estou a assistir como um telespectador, ainda não faço parte. Portanto, há aqui uma desilusão com o meu pai, que lutou, perderam vidas, lutou para mim. Por que está a parecer que este mesmo pai hoje já não se preocupa comigo? Este mesmo pai que teve tanta vontade de criar um futuro para mim, hoje está a olhar para mim como um desafio, como um problema, na verdade, não sou como, portanto, estou no caminho, portanto, parece que não quer que eu exista, porque eu estou a invadir o espaço do meu pai, portanto, os revolucionários que estiveram... Como é que se resolve isto? Porque a juventude é a solução de qualquer país. São os líderes, os próximos líderes. Então imagina se nós temos um problema de saúde mental crônica, com todos os nossos jovens que são os nossos futuros presidentes, que são os futuros líderes deste país, chegam lá e já não têm nada para dar, porque está tudo perdido. Como é que nós vamos Eu penso que esta é uma preocupação legítima de toda a sociedade como tal, não há dúvidas, e a todos os níveis. Quer no campo político, portanto, tomada de decisões, quer em outros campos. Mas eu penso que o mais importante, como eu teria aqui dito, é atacarmos as causas e não remediarmos o problema como tal. Porque muitas das vezes é esta busca incessante de respostas e não encontrando as respostas, muitas das vezes nos refugiamos num vazio. Sim. Não temos respostas para os nossos próprios desafios e muitas das vezes não temos onde ir chorar. E é este onde ir chorar, é esta falta de um espaço de chorar onde nós muitas das vezes caímos, portanto, nesta. É uma preocupação que eu penso que tem que ser levada muito a sério e não só criando mais oportunidades para a juventude, mas sobretudo construindo um espaço onde o acesso à informação educacional de raízes é muito, porque às vezes negligenciamos o papel de uma disciplina que é a psicologia nas escolas. E eu não sei se nas escolas primárias, secundárias, ensino geral, nós temos lá uma cadeira psicologia social ou qualquer uma coisa assim parecida, mas eu penso que era importante começar o ensinamento dos jovens para que o jovem tenha a capacidade de autocontrole emocional. A capacidade de autocontrole emocional permite que o jovem consiga perceber que há uma fase da sua vida que às vezes é difícil e que a busca incessante de soluções para a sua vida nem sempre é sinônimo de respostas positivas. E não havendo respostas positivas, é preciso termos uma capacidade de controle emocional para compreender que é um processo, é um percurso de vida e mantermos firmes e com foco naquilo que nós precisamos no futuro. Só assim é que nós podemos conseguir vencer. Caso contrário, mesmo aqui tenho que dar a mão à palmatória, mesmo com várias respostas, se nós não tivermos a capacidade de autocontrole emocional, podemos na mesma perdermos. Portanto, eu penso que é um grande... Este, na verdade, vai ser a nossa próxima conversa, porque eu não queria entrar aqui no sistema da educação, porque uma das coisas que... eu sou uma das beneficiárias do sistema da educação, mas estou a criticar dentro de saber a importância do sistema da educação. Mas o sistema da educação, ele está mais preocupado em preparação do 1 mais 1 é 2, e não do homem como que estás aqui a falar da mente. Portanto, a preparação do coração, a preparação do espírito, a preparação da mente é de tal forma que, se tu observares a nível nacional, a nível internacional,
uma das coisas que eu sou consultora da área de liderança e formação e então eu estou a fazer dinheiro com esta parte de saúde mental. Uma das coisas que está muito exagerada é a dificuldade com que os líderes estão a resolver esta parte emocional. Portanto, tu estás a encontrar uma demanda, principalmente depois do Covid, uma demanda enorme para a saúde mental por causa do gap da educação. A educação, ela está mais preocupada em fazer o técnico, mas não em fazer o psíquico, trazer o psíquico. Mas já agora, para voltar para o nosso ponto, porque esta conversa quero ter consigo depois. Como é que olha para o futuro de Moçambique? Primeiro, eu vou fazer um pouco a ponte, porque acho que é uma pergunta que talvez esvaziou-se um pouco, que é a questão do... Primeiro falamos dos desafios, a questão do papel próprio da própria juventude no processo de desenvolvimento, que é uma pergunta que fez e faria a ponte com esta. Sim. Olha, é importante, é interessante a forma como preocupa-se com estas questões, porque se nós olharmos para o nosso país, nós temos um país, hoje as projeções indicam uma população de mais ou menos 33 milhões de habitantes. Se olharmos para a pirâmide populacional, nós temos uma pirâmide em Moçambique de base larga e, portanto, o topo afunilado. O que é que significa uma pirâmide populacional de base larga? Significa que nós temos uma população maioritariamente jovem. E se tivermos uma população maioritariamente jovem, significa que todas as políticas públicas têm que ser consentâneas com a nossa realidade populacional, que é criar mais espaços para a juventude, que é permitir com que esta juventude participe mais. E se olharmos ainda mais na característica e o percurso histórico de Moçambique, vamos compreender que a juventude sempre esteve presente nos momentos cruciais em que o país experimentou transformações de vulto. Digamos, foi a juventude que liderou o processo de luta de libertação contra o jugo colonial. E fê-lo com classe e muito ativamente. Estamos a falar da geração 25 de setembro. Foi a juventude que assumiu a máquina técnica, político e administrativa após a ruptura do sistema colonial, quando o Estado colonial rompeu com o Estado moçambicano e toda a máquina técnica do Estado moçambicano, portanto, ficou vazia. A juventude assumiu esta máquina técnica. Estamos a falar da geração 8 de março. Foi a juventude que lançou as primeiras bases do processo de consolidação do nosso Estado-nação. A democracia, o processo de desenvolvimento. E se quisermos ter um país diferente, olhando para esta realidade histórica, se quisermos vencer o desenvolvimento, se quisermos catapultar o país para níveis de desenvolvimento elevados na competição internacional, nós não temos outro caminho senão entregar o país à gestão da juventude. Portanto, é a questão da gênese histórica. É a questão do processo de construção de Moçambique. É a questão das características da nossa... Não podemos fugir à nossa realidade histórica. É a nossa realidade. E a nossa realidade histórica mostra que a juventude sempre desempenhou este papel. Porque a nossa população é jovem e não tem outra pessoa para fazer senão esta juventude. É aqui onde eu estabeleceria a ponte com a questão do futuro de Moçambique. Porque é um processo. Este é um processo de luta e que eu penso que vai ser conseguido. Eu olho para o futuro de Moçambique com olhos de esperança. Eu olho para o futuro de Moçambique com um sentimento de que a mudança é possível. Eu olho para o futuro de Moçambique com um sentimento de que a mudança é possível e a mudança está prestes a acontecer. Eu olho para Moçambique com uma luz no fundo do túnel. Está a chegar o momento onde nós, como moçambicanos, vamos compreender que o amor
entre nós nos torna mais fortes e que é uma ferramenta essencial de que nós precisamos para vencer os obstáculos de desenvolvimento. Está a chegar um momento onde vamos compreender que o pensamento diferente é, de por si, um ingrediente de que o país precisa para catapultar aos níveis mais altos de patamares. Está a chegar um momento onde nós temos de compreender que vamos sair daquela velha história das duas gazelas que ficavam ali a lutar entre elas na planície. Lutavam aí tanto e que não compreenderam, não perceberam que o leão vinha aí a correr. Quando deram por si, o leão já estava aí, devorou as duas gazelas e, portanto, perderam tempo em guerras entre eles, não se focaram em tentar defender-se do inimigo que estava a vir. Nós, como moçambicanos, perdemos muito tempo em guerrinhas internas, em conflitos político-partidários, em conflitos entre partidos, em guerras entre pessoas e perdemos o nosso foco de deixar as nossas diferenças de lado e nos unirmos em torno de um único projeto. O projeto Moçambique. A construção da moçambicanidade precisa de nós. A construção da moçambicanidade precisa da nossa atenção e nós temos que retirar todas as nossas forças de lá onde eventualmente não fazem algum efeito e trazermos aqui, construirmos a ponte de unidade, e é esta ponte de unidade que nós precisamos como país para vencer o desenvolvimento e alcançar o futuro melhor de Moçambique. Portanto, eu olho para o futuro de Moçambique com olhos de esperança de que parece-me que esta mudança está prestes, os moçambicanos já estão a compreender que a hora de fazer o shift chegou, é agora. Eu me recordo, disseste uma coisa tão importante, esta unidade, este amor. Porque acho que aqui o que está em falta é o que estava a dizer, o amor. O amor. O amor entre nós. De entendermos que somos irmãos. De entendermos que os tais pobres, os tais que estão lá nas zonas rurais, têm um familiar teu. Tem um familiar meu. Portanto, eu estou a negligenciar um familiar meu. Não é uma pessoa alheia que eu não conheça. Eu posso até não conhecer diretamente, mas é o meu filho vai precisar daquele familiar. Eu posso não precisar. Pois. Mas o meu filho, os filhos dele vão precisar. Então, este amor, eu me lembro há 10 anos atrás, um secretário-geral de um dos partidos políticos me perguntava qual achas que é o perfil do próximo presidente. Isso 10 anos atrás. E a minha resposta foi: eu acredito que não temos ainda. Eu acredito que não temos porque não estou a ver ninguém que está disposto a morrer pelos moçambicanos. Porque este amor entre nós exige que tenhamos alguém que está disposto a perder a vida a defender a liberdade econômica do nosso país. Portanto, eu espero que neste futuro que estás a ver, com esperança, exista alguém que vai, um jovem. Estivemos aqui, Senegal, não estamos longe. Temos países que estão a começar com esta decisão que nós vamos defender os nossos países. Nós vamos defender. Portanto, eu espero que tenhas razão, com essa esperança, que haja alguém que está disposto a dizer que eu estou disposto, assim como esteve o Samora Machel. Ele teve que estar disposto para morrer para os moçambicanos, para encontrarmos esta versão do Moçambique para todos. Portanto, eu vou com a sua esperança. Eu vou consultar, vamos observando. Porque eu tenho esta esperança. Eu não sei de onde vem, mas eu tenho esta esperança que um dia nós podemos ter 3 refeições por dia. Todos os moçambicanos, não eu. Não só. Nós todos podemos ter 3 refeições por dia, podemos ter acesso à educação, podemos ter acesso à informação que estavas aqui a falar. Eu tenho fé. A mesma fé que tu carregas, eu carrego. Sem dúvidas. Eu penso que a questão da autodeterminação dos povos muito significa que este
povo tem que compreender que os laços de irmandade, o amor, torna um povo coeso. Não podemos estar divididos, nem por religião, nem por status econômico, nem por diferenças sociais, nem por um pensamento político diferente, nem pela tribo e muito menos pela região. Devemos compreender que nós somos moçambicanos. Moçambicanos iguais. Moçambicanos que devemos construir um espaço onde todos temos alguma coisa a dizer e todos temos oportunidades iguais e todos, ao fim do dia, vamos nos beneficiar daquilo que o país está a produzir. Este é o princípio da unidade, a unidade nacional. A unidade nacional na sua forma e substância. A unidade que tem um reflexo direto nas nossas vidas. Se eu consigo sair da minha casa e vou para a minha machamba, consigo cultivar, produzo, tenho comida para comer, tenho algum excedente para guardar para a época seguinte, tenho outro excedente para vender e comprar caderno para os meus filhos e consigo comprar alguma roupinha para os meus filhos através dessa produção, significa que eu faço parte deste processo de construção de Moçambique e que eu estou a beneficiar-me daquilo que existe. A questão da redistribuição dos recursos, a questão da distribuição equitativa é um elemento muito sério, que um país sério tem que ter em consideração. E, portanto, eu penso que nós temos que construir Moçambique olhando para o projeto da moçambicanidade como nosso, como um bem coletivo. É aqui onde nós vamos compreender que vamos deixar as nossas diferenças de lado e vamos nos concentrar naquilo que é o bem para todos. E aí teremos menos guerras, teremos mais segurança, teremos um espaço onde compreendemos que Moçambique é belo, Moçambique dá para todos. Moçambique é belo, Moçambique dá para todos, Moçambique é nosso. Vamos nos amar, vamos nos perdoar e vamos construir um belo Moçambique. Até a próxima.